graça e paz. Nesse momento eu gostaria de fazer uma pergunta, para começar esse momento nosso de reflexão, dizendo o seguinte: qual é a sua necessidade neste momento? Pense um pouquinho. Ou qual seria a sua fome? Aquilo que pode matar a sua fome nesse momento. Talvez veja aí agora, na sua mente algum tipo de alimento que mais assim você gosta e que talvez você até se alimentou nesse momento com este alimento. Mas eu gostaria de falar com você de um alimento que jamais falta na nossa vida e que nos sustenta o tempo todo. O tempo todo esse alimento faz parte da nossa vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós vamos falar sobre nosso pão de cada dia, baseado no texto do Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 22 ao 27. Esse texto, ele vai nos mostrar, que as mesmas pessoas, a multidão que é apresentada aqui, são as mesmas pessoas que presenciaram e comeram da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, nessa hora nós vamos ler, e compreender qual é o apelo, que o Senhor faz às nossas vidas neste momento. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Amém. Um certo homem, comentarista, dizia o seguinte: os milagres de Cristo eram parábolas em movimento. O uso da analogia, do pão como símbolo do alimento espiritual era bem comum entre os rabinos, Então, tanto que essa palavra pão, ela também vai aparecer diversas vezes no contexto bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, Jesus utiliza, dessa analogia para significar que ele mesmo era o alimento da alma. O pão era um dos alimentos fundamentais na Palestina. E dentro desse contexto aqui, desses versículos que a gente leu, Jesus ele percebe que aquela multidão estava buscando a ele por benefícios, através do comodismo deles, para que eles tivessem uma ótima, uma boa alimentação. Então eles estavam atrás de milagres, vamos dizer assim, interesses materiais. Então, quando a gente vê essa situação, isso também nos reporta nos nossos dias atuais. A gente sabe que a gente está vivendo uma época em que diversas pessoas estão necessitadas de pão, Quando eu falo pão, é pão mesmo, alimento, material para as suas vidas. Mas também tem diversas pessoas que estão necessitadas do alimento espiritual, do alimento da presença, do Senhor Jesus Cristo, porque o alimento, muitas pessoas, o alimento material tem acesso, mas o acesso ao alimento espiritual não é para algumas ou para muitas, é para todos. Jesus veio para todos que queiram, recebê-lo no seu coração. Então eu gostaria de estar falando com você sobre também um interesse, revelado aqui nesse texto, para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir qual que é o verdadeiro sentido da vida para nós. Qual que é o verdadeiro sentido da sua vida? Para que você vive? E por quê? Para quê e por quê, que você está vivendo?
Será que é somente para poder desenvolver o trabalho que você tem feito até hoje? Talvez por causa de uma vida financeira boa, o status, né, da família, talvez para poder viver num mundo mesmo de competição e dar conta do que tem que ser feito para que o mundo veja, né, a sua vida, o que você tem feito, as suas qualidades. Mas o Senhor, ele fala, né, com você nesse momento que ele tem um interesse revelado muito maior. O maior interesse que ele tem por você é a sua própria vida. Não é o que você tem, o que você faz, o seu nome, o que simplesmente você é como pessoa, mas é seu coração, né? A sua entrega. Ele quer que você viva para a glória dele. O desejo maior de Deus, né? O objetivo maior, quando a gente pergunta por que vivemos, por que estamos aqui, é servir ao Senhor, viver para o Senhor. Então, o interesse aqui é revelado quando a gente vê também que pessoas nos nossos dias também procuram comunidades, igrejas, né, com aquele interesse material, atrás de bênção, atrás de prosperidade, não que seja errado, né? Todos nós queremos ser abençoados, todos nós queremos ser prósperos, né, financeiramente, na nossa saúde, mas tem gente que se atém só nisso. Não tem aquela intimidade, aquela busca, aquela obediência, aquele servir mesmo ao Senhor de coração, aquela entrega de coração, mas às vezes tá afirmado nos bens que ele vai adquirir, naquelas coisas que ele vai conquistar. Então Jesus, ele aqui se declara o verdadeiro pão do céu, né, o alimento para a alma. E eu gostaria de trazer uma ilustração que durante, né, a Segunda Guerra Mundial, houve um período em que o pão esteve bem racionado mesmo, escasso, né, lá no contexto aqui no nosso país, devido à falta da farinha de trigo. Estava muito escassa a farinha de trigo. Então, e essa falta era resultante das dificuldades mesmo de importação. E o pior, né, daquela época da Segunda Guerra era a questão da farinha misturada. Não tinha uma farinha de trigo pura, né? Ela era misturada. Então o pão, ele era, vamos dizer assim, se ele era um pão feito de farinha misturada, então ele era um pão empobrecido, um pão falsificado, sem muito valor, vamos dizer assim, nutritivo. Então naquela época, segundo Jorge Americano, o pão, ele era duro, ele tinha assim, um gosto de milho misturado, vamos dizer assim, com areia, e aí ele foi chamado de pão de guerra, ou o povo também falava que era falava que era o pão do pobre. O pão de guerra significava o pão do pobre, porque eles não estavam acostumados com aquele tipo, né, de pão. Então, na nossa vida espiritual, se a gente for parar para pensar, né, fazendo uma analogia aí com a farinha, com o pão, nós não podemos viver ou nos alimentar de um pão misturado, ou um pão falsificado, vamos dizer assim. E como que seria esse pão misturado, esse pão falsificado? Seria os valores contrários ao reino de Deus. Murmuração, rejeição à palavra de Deus, amargura, vingança, falta de perdão na nossa vida, falta de amor ao próximo, falta de solidariedade, bondade, a falta ou ausência, vamos dizer assim, dos frutos do Espírito, né, de Deus. Então, nós devemos a cada dia experimentar sempre o pão sem mistura. E esse pão sem mistura é o Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que nos sustenta, que nos fortalece, aquele que deu o seu corpo, entregou a sua vida na cruz, por amor a mim, por amor a você. Aquele que entregou, né, a sua carne para ser ali rasgada na cruz do Calvário, para que houvesse salvação, para que houvesse libertação, para que houvesse contrição, arrependimento e confiança na sua graça. Então o Senhor Jesus, ele convida, né, você nesse momento para que você venha se sentir nutrido por ele, para que você não venha se alimentar das misturas que o mundo oferece, né, dos banquetes, né, ou alimentos, podemos assim dizer, que o mundo oferece para você.
mas que você se alimente do pão nosso de cada dia, que é o Senhor Jesus Cristo. O pão que satisfaz plenamente, né, o pecador que é contrito, arrependido, esse pão é o pão que vai sempre trazer a força necessária para você continuar vivendo, né, o suprimento necessário, a energia necessária para que você continue de pé, para que você continue, né, dando conta da vida, para que você continue dando conta das coisas que você precisa realizar. Então o Senhor, ele convida você para que você se alimente dele, né, para que a sua alma sinta alimentada, para que você sinta fortalecido, né, por sua palavra, e que você venha rejeitar toda e qualquer mistura que o mundo venha apresentar a você, para poder, às vezes, sugar, né, a sua energia, a sua força e te tornar debilitado espiritualmente. Então, nesse momento, eu vou orar, né, por sua vida, para que toda dor ou sofrimento, amargura, né, seja o que for que às vezes venha sugar, né, as suas energias, venha tirar, né, o seu foco, né, a sua vida centrada, né, na vontade do Senhor, nós vamos orar para que Ele dê essa direção, né, para a sua vida, para que você sinta cada dia alimentado pelo Senhor Jesus Cristo. E que a cada dia, no momento que você talvez se sentisse enfraquecido espiritualmente, né, você possa dizer, não, o Senhor Jesus é o meu pão de cada dia. Então, cada dia que passa, a cada manhã, né, que as misericórdias do Senhor se renovam na sua vida, na nossa vida, você se sente, né, com certeza alimentado por Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é o nosso pão de cada dia. O Senhor é o nosso alimento de todos os momentos da nossa vida e em cada instante, ó Deus, que essa pessoa que me ouve, ó Deus, que está refletindo agora na palavra do Senhor, ó Deus, possa sentir, ó Deus, renovado fisicamente, espiritualmente pelo Senhor, possa sentir nutrido, possa sentir fortalecido, e que nenhuma mistura, ó Deus, nenhum engano, nenhuma amargura, nenhuma falta de perdão, nada, ó Deus, venha entrar na vida, no coração, ó Deus, desse irmão, dessa irmã, ó Deus que está me ouvindo nesse momento. Que a tua graça, o teu poder, a tua unção, seja sempre presente na vida, Deus, de cada um nesse momento, em nome de Jesus. Amém.